vocês e eu, para a gente voltar, né, a essa matéria. E deixa eu só contar um pouquinho, né, da gênese dessa história. Métodos Matemáticos foi o primeiro curso que eu dei no CBPF, né, em 1993. Alguém era nascido? Em 93, né, eu dei esse curso junto com o Juan Alberto Minhaco, que era meu orientador. Eu tinha acabado de defender o doutorado, né, e com o Aníbal Caride, que veio a ser depois coordenador da CFC durante muitos anos e tal, né? E a gente sentou... Oi? Aníbal que era na FEJA? Não, Aníbal Omar Caride. Ele sempre foi daqui, né? Exceto pelo pequeno período que ele teve em São Carlos. Mas aí a gente sentou primeiro para conversar sobre esse curso e tal, não sei o quê. Bom, vamos dar um curso de métodos matemáticos, né? E o que seria um bom curso de métodos matemáticos, né? Uma das coisas, parênteses aqui, né? Uma das coisas legais do CBPF, pelo menos quando eu cheguei aqui, que eu era aluno de mestrado, né? Em 1983, aí ninguém era nascido. Era justamente isso, essa possibilidade de você montar um curso que você quisesse, né? De você falar, cara, dá um curso aqui de teoria M e sua relação com a mecânica estatística. Bom, boa sorte, né? Vai lá, monta o curso e vamos ver o que acontece, né? Aí a gente pensou, vamos montar um curso de métodos matemáticos, vamos ver o que é interessante fazer aqui, né? E naquela época, eu me lembro que o curso da gente foi bastante calcado em 3 pilares, assim, né? Um deles foi geometria diferencial, o outro foi teoria de grupos, né? Não, 2 pilares, geometria diferencial e teoria de grupos, né? E a gente usou um livro fantástico, mas um livro que não é moleza não, né? O livro do Novikov, né? O Novikov, Fomento, não sei o quê. Quando existia a Mir, né, aquela livraria russa, tinha lá em 2 volumes, lá publicado pela Mir. Agora vocês podem comprar pelo óctuplo do preço, né, mas publicado pela Springer, no sentido. É um livro fantástico e tal, mas foi um curso assim, bastante hard, né, para as pessoas seguirem, para nós também darmos, né? E a gente achou que foi um sucesso, mas a gente talvez precisasse corrigir alguns rumos e tal. Aí o tempo passou, o Minhaco foi para o FRJ, né? Saiu do CBPF e foi para o FRJ. O Caride virou coordenador de ensino, não tinha mais tempo de dar curso nenhum, né? E eu me lancei em outras coisas, em outras aventuras, né? Curso de eletro, cursos variados de teoria quântica de campos, né, e tal. E aí chegou a vez de métodos matemáticos de novo. E aí eu pensei, bom, eu estou sem os outros 2, agora tenho autonomia total, né? O que eu faço, né, nesse curso? E aí eu descobri um livro legal, que é um livro, na época era um livro novo, hoje é um livro velho pra cacete, né? O livro do Nakahara, né? Qual a característica que me chamou mais atenção no livro do Nakahara? Ele também se centrava em geometria diferencial por um lado e topologia por outro. A teoria de grupos aparecia meio assim, no meio das coisas, né? Não era um assunto principal, né, na história. Mas o importante nesse livro é o seguinte, que ele realmente era um livro para físicos, né? Tudo quanto é demonstração mais complicada, mais problemática, etc. e tal, ele anuncia e aí ele sai em frente, tá certo? Os matemáticos não, os matemáticos falam, não, prova isso, prova aquilo, não sei o quê. As provas dadas lá pelo Nakahara, elas são essencialmente aquelas que são necessárias para você compreender o que está acontecendo, ganhar um certo traquejo, né, com as coisas que estão rolando. O mais importante, né, nesse livro é justamente sobrar a ideia do que você está falando na cabeça da pessoa, né? Eu achei que podia ser uma boa estratégia. Eu me juntei com o Teixeira, Antônio Teixeira, professor daqui, já aposentado, né, também, e a gente fez a primeira versão desse curso, né?
Aí depois nós fizemos métodos 2 e depois métodos 3. Aí nós fomos longe, fomos até teoria de fibrados, né? Classes características, essas coisas, né? E de qualquer forma, isso serviu para a gente mais ou menos delimitar um universo interessante para cobrir aqui no CBPF. O espírito da coisa aqui era o seguinte: todo mundo certamente fez um curso de métodos matemáticos para física na graduação, né? Lá você vê funções especiais, equações diferenciais parciais, né? Transformado de Fourier, série de Fourier, números complexos, análise complexa, etc, etc. Aí depende do lugar, depende do curso, depende de tudo isso. Mas, quando você vem na pós-graduação, né, seja no CBPF, ou na USP, ou na UFRJ, ou sei lá, qualquer outro lugar, né, eu acho que todo mundo tem a expectativa de ver coisas novas, né, ver coisas que não viu antes. Mas eu não aprendi análise complexa direito. Sinto muito, né? Volta lá e aprende, né? Não tem problema, não tem nada te bloqueia de você pegar seu livro do Churchill, por exemplo, e estudar ele de novo. Não fiz isso legal, né? Agora, para frente é que se anda, essa que é a ideia, né? Aqui. Então, esse curso, ele, em princípio, a ideia dele era cobrir coisas que não estão contempladas nos cursos de graduação usualmente. Então, vamos dizer assim, vamos além dos cursos de graduação. Mas aí a matemática é infinita, né? Você pode escolher o que você quiser nessa história. Então, ao mesmo tempo, a gente procurou, tanto na primeira versão, quanto na segunda e quanto nessa, né, selecionar coisas que fossem de ampla utilização hoje em dia, né? Não só para física, para teoria de campos, que é a área onde eu trabalho, mas para várias outras áreas da física teórica em princípio, né? Mas por que não da física experimental também, eventualmente, que tenham aplicação para a física hoje em dia. Hoje em dia você tem uma enorme faixa de aplicabilidade, tanto da teoria de grupos quanto da geometria diferencial, né? Então, geometria diferencial deixou de ser uma prerrogativa só do pessoal que faz relatividade geral, né? E eu acho que hoje em dia tem que fazer parte do instrumental de todo mundo que faz física teórica de alguma maneira, né? Eu estou falando física teórica, mas os experimentais não se sintam excluídos, né? Se houver algum experimental no plateia, não sei, né? Não se sintam excluídos. Essa parte de topologia também tem tido muitas aplicações, e aí você pode ter um leque que vai tanto da teoria de campos, quanto à relatividade geral, quanto à matéria condensada, quanto à astrofísica, quanto a, sei lá, né? As técnicas utilizadas dentro dos métodos de topologia, métodos topológicos, são amplas o suficiente para você encontrar aplicabilidade em praticamente todos os ramos da física hoje, né? Então, por que não abordar isso, né? A gente poderia, com outro professor, provavelmente teria algum outro viés, alguma outra coisa, mas eu diria para vocês que hoje em dia me parece que essas são as coisas mais urgentes que a gente poderia ensinar para as pessoas para um treinamento básico na pós-graduação. É claro que o que está sendo feito aqui é incompleto, né? É superficial, não cobre todos os aspectos que um matemático, por exemplo, gostaria, ficaria feliz, né, que fossem cobertos, mas a ideia disso tudo é deixar uma visão geral na cabeça de vocês, né, para quem nunca viu, né? Para quem já viu, talvez se deliciar com os deslizes do professor. São outras coisas. Eu não sabia isso. Né? Tá valendo também. O que mais que eu tenho para falar aqui sobre isso? Bom, deixa eu só mais ou menos, né, indicar para vocês como é que é o esquema do fluxo aqui da matéria, porque só muito tardiamente eu me toquei que não tem lugar nenhum na página da CFC a ementa desse curso, né? Algumas poucas pessoas me enviaram e-mails, e aí eu devolvi o e-mail
falando o que vai acontecer, mas acho que a maior parte de vocês está confiando que o professor é legal, gente boa. Então, mas a gente vai começar com os preliminares, né? Matemática, claro, é o método de matemática, preliminares de matemática. Esses preliminares, eles tocam essencialmente no tema dos homomorfismos, espaços topológicos, espaços quocientes, que a gente chama de point set topology, né? Mas você poderia chamar de topologia geral, né? Assim. Os termos são pomposos, né? Mas as coisas são muito simples. A gente já vai abordar várias delas hoje, né? Topologia geral, né? Continuidade. São alguns dos tópicos que a gente vai tocar aqui, que são necessários de uma maneira geral para abordar todas as outras coisas do curso, né? Depois que a gente sair dessas preliminares, isso aí não vai demorar muito, eu acho que em 2 aulas a gente resolve o assunto, a gente vai pular para as variedades diferenciadas. Nas variedades, a gente vai estudar tópicos importantes, vamos dizer assim, na constituição das variedades, são definição, né, naturalmente, espaços tangente e cotangente, retrocesso e mapa diferencial, fluxos, derivadas de I, mais algumas coisas. Quer dizer, isso é mais ou menos a direção na qual o curso segue, né? Depois a gente anda um pouco na direção dos grupos de homotopia. As variedades é um pouco para colocar um setup assim, dos espaços que a gente gostaria de considerar, né? E os grupos de homotopia são instrumentos de análise topológica desses espaços, né? Tipicamente. Depois a gente tem os grupos de homologia e os grupos de cohomologia separados. Se alguém soubesse na nova ortografia separa ou não separa, pode avisar. Se fala junto, então não separa. Só que a dica é meu som, né? Sei não. Essas três coisas a gente pode encarar como técnicas, né? Técnicas para quê? Né? Para classificar variedades diferenciáveis ou espaços topológicos em geral. E essa classificação é basicamente feita, né, em termos da contagem do número e da espécie dos buracos. Buracos, certo? O professor não está sendo pornográfico nem nada, mas nós vamos estudar muito a questão dos buracos. Certo? Depois a gente entra no último aspecto aqui, que eu espero que dê tempo, porque isso aqui é bastante extenso, né, de certa maneira, que seria a parte de geometria riemanniana. Ou seja, até aqui você não colocou métrica em lugar nenhum, você não está medindo distâncias, certo? Você está verificando formatos globais, propriedades globais dos seus espaços.
Aqui que aparece a figura da métrica, a figura das distâncias, tá certo? E tudo que vem implicado, né, na definição de métrica, etc. e tal. Então, geometria riemanniana vai falar, né, tipicamente das variedades onde você tem uma métrica, né? E onde você tem uma métrica, eventualmente vai ser muito importante você ter uma conexão, né, para que você possa definir o que você chama de um transporte paralelo. Isso tudo é jargão do pessoal de relatividade geral, né, trivialidade básica. Mas talvez a introdução de alguns desses objetos aqui seja até novidade para algumas pessoas que fizeram relatividade geral, tá certo? Eles são introduzidos de maneira realmente intrínseca, tá certo? Sem fazer uso de sistemas de coordenadas necessariamente. Tudo isso aqui está amplamente coberto dentro do Nakahara, e se ninguém contar para ninguém, né, não precisa cortar o filme não, sério, né? Eu mando o Nakahara para vocês por e-mail, né? Se todo mundo botar seu e-mail aí, tá certo? E ainda mando pior do que isso, mando o endereço onde eu peguei. Né? Professor, é melhor você mandar só o endereço, porque senão vai ficar ruim para você. Você só deu o caminho. A gente vai lá, eu mando logo. Pronto. Você só deu o caminho, não está distribuindo nada. Agora, a minha política em relação a livros, né, é a seguinte: quando eu gosto muito do livro, se eu acho um livro legal, eu acabo comprando. Né? É claro que você não precisa comprar se você está duro, né, nesse momento, essas coisas, isso aí acontece. Né? Mas um dia, né, tipo assim, seria legal, né, quem gostou do Nakahara, ou do Weinberg, ou sei lá do que, comprar, né, se for possível. É muito mais cômodo ter o livro na mão do que ver o negócio, né, PDF e tal. Isso não inclui imprimir, tá certo? Por favor, não imprima. Se você não vai comprar, não imprima. Ou se você precisar imprimir, imprime só aquela parte exata que você está precisando. Porque, em particular, no CBPF agora, nós estamos vivendo um esquema regime de impressão bloqueada, praticamente. Então a gente tem que se adaptar um pouco a isso e não exagerar. Né? Nem fala. Então, isso aqui é mais ou menos o que vai acontecer no curso, né? E falta falar de uma parte essencial, né? Que é a avaliação. Né? Temos, se não me engano, a gente tem 11 pessoas inscritas, né, no curso, tem bem mais do que 11 aqui, mas, de qualquer forma, quem quiser se submeter à avaliação pode se submeter sem mesmo que você estar inscrito, não tem problema nenhum. E, inclusive, tendo se submetido, tendo feito a avaliação bem, numa próxima oportunidade que esse curso aconteça, eu posso botar a sua menção, né, que você obteve nesse curso, né, mesmo sem estar formalmente inscrito. Então, não tem nenhum problema. A avaliação, eu estou pretendendo seguir um modelo que eu gostei bastante no curso de mecânica quântica. Né? O curso de quântica que eu dei, eu colocava o seguinte: bom, a gente não tem como não fazer prova, né? Mas a questão é como é a prova, né, tipicamente. Então eu estou pretendendo passar a lista de exercícios para vocês, né? Vocês não precisam me entregar, certo? Não precisam imprimir, não precisam escrever, não precisam mandar nada. Vocês podem consultar todo mundo que vocês quiserem, seu colega do lado, o outro professor de outra universidade, ou daqui do CBPF mesmo, que você sabe que é fera nisso, né? Um colega que você sabe que é fera nisso, colega da turma que é fera nisso, que não é fera nisso, mas também está a fim de discutir. Eu estou incluído nisso, vocês podem ir na minha sala discutir comigo os exercícios, não tem problema. Né? E a prova, né, a gente vai fazer constando 80% da prova, nessa proporção, dos exercícios que foram dados para vocês. Tá certo? Os outros 20% é um problema extra aí, né? Quer dizer, para pensar um pouco na hora. Né? Mas, em geral, esse problema extra nunca é um negócio cabeludíssimo do ponto de vista de cálculo, é mais uma coisa conceitual, uma coisa para entender o que está acontecendo. Né? Então, eu apliquei isso aí no curso de mecânica quântica, eu acho que os resultados foram muito bons, no princípio,
não tem por que a gente mudar, né? E eu acho que isso também relaxa um pouco as pessoas, né? Com essa situação de, vou ter que fazer uma prova, meu Deus do céu. Uma questão surpresa, uma questão é nova. Mas você pode não fazer essa questão nova, fazer os outros 80%, você está com B, não tem problema, no mínimo. Né? Mais uma coisa, né? Essa coisa de B, de A, não sei o quê, eu não faço média, assim, eu não faço P1 mais P2 mais P3 dividido por 3 mais P4 recuperando P1, P2 ou P3. Eu não gosto disso, não faço isso. Eu acredito em superação. Eu acho que o cara pode ter tirado 0 na primeira, 0 na segunda, pode tirar 10 na terceira. E aí, de repente, o conceito dele pode oscilar entre B e A, ou C, não sei, alguma coisa assim, dependendo da situação na qual ele chega. Né? Então, isso é um pedido para todos, né, que estiverem inscritos, que querem fazer as provas, para lutarem até o final. Né? O cara, me ferrei na P1, me ferrei na P2, ainda tem chance, não é bem assim. Né? Então, não tem P1, P2, P3, essas coisas. Agora, por uma questão operacional, as provas elas vão ser provas de 2 horas, tá certo? Quer dizer, mesmo que eu não esteja presente, né, eu vou enviar essa prova por e-mail para vocês em algum horário, isso a gente vai combinar os detalhes, né? E aí, 2 horas depois, vocês têm que ou me mandar um e-mail de volta, e aí você pode fazer em casa, você pode fazer o que você quiser. Você pode abrir o livro e consultar, você pode abrir suas notas de aula e consultar, não tem problema. Ou você pode botar a prova escrita, por exemplo, lá no Meus Caminhos, não tem problema, certo? Então, essa questão da avaliação é um negócio bem relax. O que eu espero que vocês tenham entendido não quer dizer que eu não gostaria que vocês trabalhassem duro. Né? Trabalhar duro aqui não é porque eu gosto que as pessoas sofram, não. Né? É que eu realmente acredito que não tem como você absorver algum conhecimento, alguma coisa sem trabalhar duro. Se tiver outra maneira, melhor, entendeu? Eu também gostaria de dormir e as coisas acontecerem na minha cabeça, mas não, isso não acontece. Estudar na praia é uma boa. Tem que ralar. Não, pode estudar na praia, contanto que seja eficaz, não tem problema. Sem preconceito. Tá certo, gente? Eu queria saber de vocês, se vocês têm perguntas, dúvidas, coisas a mais que eu não abordei aqui, o que vocês queiram saber. Na carrara, você vai mandar já notas de aula? Notas de aula, você que já foi meu aluno sabe, né? Como é que é isso, né? Eu tenho notas de aula desse curso, só que eu sou uma pessoa insegura, né? E eu sempre acho que ela pode ficar melhor, né? Então, eu costumo mandar as notas de aula depois das aulas, né? Quer dizer, a gente terminou essa parte de preliminares, né? Não sei o quê. Então eu mando as notas de aula dos preliminares com correções, né? Ou com observações que vocês tenham feito, né? Em outras edições do curso, essas notas já se beneficiaram bastante dessas observações. Pessoas da plateia que tinham boa formação em matemática falaram, olha, isso aqui, aquilo ali. E essas coisas, algumas delas foram incorporadas, né? Então eu sempre tenho esperança de que a gente consiga melhorar as notas de aula, sempre, né? De uma edição de curso para o outro, mas eu vou mandar a nota de aula para vocês. A questão é assim, está satisfeito com o nível dela. Isso é quando? Mais alguma coisa, gente? Então, beleza. Então, vamos começar do início, né? Dessas preliminares que estão aqui, né? Então, não estranhem, né? Se a gente começar a falar assim, essa aula pareceu um pouco assim, samba do crioulo doido, né? Na verdade, a ideia desses preliminares é revisar conceitos que vão ser importantes praticamente para todos os outros, né, tópicos que nós vamos abordar. Mesmo que agora, durante os preliminares, algumas coisas fiquem meio soltas, etc. e tal, vocês podem ficar certos que elas vão voltar lá na frente. Certo? Em algum momento aqui, essas coisas vão aparecer de novo. Tá?
Então, vamos começar, né, nas preliminares, né, por esse tópico aqui, né? Tópico dos homomorfismos, tá certo? Então vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar que você tem um certo conjunto, né, X. Outra coisa que eu preciso dizer, né, de uma vez por todas, é que não existe absolutamente nenhuma pergunta considerada de baixo nível, tá certo? E se você fica tímido para fazer uma pergunta, porque eu acho que essa pergunta é trivial demais, é de baixo nível e tal, não sei o quê, você está se prejudicando tremendamente. Não é para fazer isso. Inclusive, ao vocês colocarem a dúvida de vocês para mim, eu tenho uma ideia mais clara de como é que a minha aula pode seguir, para onde ela vai, qual é o ritmo dela, como é que pode acontecer, tá certo? Então, bater uma dúvida, bater uma incerteza, bater um problema, para a aula e pergunta, não tem problema. Aqui não tem absolutamente nenhum compromisso com o cumprimento da ementa, tá certo? Não tem nenhum compromisso. Tem um dia que tem que entregar a nota, né? Aí na CFC. Então nesse dia a gente entrega a nota e o curso continua se for preciso, tá certo? Não tem problema nenhum. Isso sempre acontece, infelizmente. Então tá, olha só. Vamos supor que você tem um conjunto X, né? E nesse conjunto X, você tem uma lei de composição definida, né? O que é uma lei de composição, né? É uma regra que pega dois elementos do X e isso te devolve um outro elemento do X, tá certo? Pura e simplesmente isso. Vou chamar essa lei de composição aqui de bolinha, tá certo? Vou chamar de bolinha. Então, você vai denotar ao elemento composto, né, uma coisa assim. Você pega A pertence a X, B pertence a X, a bolinha B, né, pertence a X, eventualmente. Eu não estou, num primeiro momento, pelo menos, eu não estou impondo nenhuma regra sobre essa lei de composição. Tá certo? A lei de composição é absolutamente genérica. É só isso. Pego dois caras de X e devolvo mais um cara de X. Né? Ok? Um exemplo, por exemplo, né, poderia ser se esse X fosse o conjunto das matrizes. Né? Certo? E você poderia impor uma lei de composição que seria o seguinte: o A composto com B, ou bolinha B, seria o produto matricial AB menos BA, que a gente é acostumado a associar o comutador. Né? Isso é uma lei de composição. Né? O comutador de duas matrizes quadradas, né? N por N, todas elas. É uma matriz também, então isso é uma lei de composição em princípio. Né? Então, agora como uma boa lei de composição, ela não é necessariamente comutativa, tá certo? Ou seja, já nesse exemplo aí fica bastante claro que AB não é igual a BA, né? E não é, inclusive, necessariamente associativo, né? Ou seja, a composição de AB com a posterior composição com C não necessariamente é igual à composição de BC depois composta com A. Né? Então é uma lei de composição absolutamente genérica que a gente está considerando aqui. Né? Então, já que eu considerei um conjunto com lei de composição, nada me impede de considerar agora dois conjuntos com lei de composição, tá certo? Então, deixa eu supor que eu tenho Y, né? Também, outro conjunto com lei de composição, estrelinha, né? Vou chamar de estrelinha, tá certo?
Quando eu tenho dois conjuntos, né, com leis de composição definidas sobre cada um deles, veja que estrelinha está definida sobre y, bolinha está definida sobre x. Né? Aí eu posso apresentar o conceito de um homomorfismo. Né? Um homomorfismo é uma aplicação de x para y, tá certo? Pega o elemento x, devolve o elemento de y, né? Que respeita a lei de composição dos dois espaços. Então, tipicamente, o F é essa aplicação de x em y, tá certo? Ele é definido como um homomorfismo, né? Se acontece isso aqui, ó. Eu aplico F na composição de dois caras de x, tá certo? E o resultado é a composição dos resultados da aplicação de F sobre cada um dos caras. Certo? Não confundir com homeomorfismo, tá certo? Nós vamos falar sobre homeomorfismo, vai ser importantíssimo, né, nessas coisas, mas a diferença é brutal, grande, gigantesca. Já estou avisando agora, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre os homeomorfismos, e não tem, em princípio, nada a ver com os homomorfismos. Tá? Em geral, essa coisa de morfismo, né, tem a ver com preservar. Né? Você preserva alguma coisa de um espaço no outro espaço. Alguma estrutura que você tem num espaço, ela é preservada no outro espaço. Então aqui o produto é o que está sendo, entre aspas, preservado. Né? Isso quer dizer o quê? O que acontece com esses dois caras é imitado pelo que acontece com a imagem deles por F. Tá certo? Então, quando eu boto homo na frente do morfismo, eu estou querendo dizer que eu estou preservando justamente leis de composição. Tá certo? Bom, alguém lembra? É melhor perguntar, alguém não lembra, né? Sei lá, alguém lembra ou alguém não lembra? Alguém não lembra o que é uma aplicação sobrejetiva? Legal, hein? Estão bem na fila. Alguém não lembra o que é uma aplicação injetiva? Você está fazendo assim por quê? Você está dizendo que não lembra? Não, eu estou lembrando na cabeça o que é. Ah, tá. Bom, então todo mundo sabe o que é uma aplicação bijetiva, né? É uma aplicação ao mesmo tempo sobrejetiva e injetiva, né? E se você tiver um homomorfismo bijetivo, isso é um isomorfismo. Certo? Então, isomorfismo é uma palavra bem mais popular, né? A gente vê ela aparecer por aí afora, né? Vocês veem que o isomorfismo é definido num nível muito básico, muito preliminar, aonde eu não requero praticamente estrutura nenhuma sobre o meu espaço. Eu pedi apenas que o x fosse um conjunto com uma lei de composição. Certo? E o y também. Eu não falei que x é um espaço vetorial, eu não falei que x é um grupo, que y é um grupo, eu não falei que ele é uma variedade diferenciada, eu não falei que ele é um espaço topológico, eu não falei nada disso. É um conjunto, simplesmente. Então, eu posso definir um isomorfismo nesse nível, né? No nível mais fundamental, mais básico possível, sem necessariamente eu ter que supor estrutura nenhuma sobre o espaço do qual estou falando. Está claro isso? Eu estou chamando a atenção disso para vocês. Né? Muitas vezes a gente ouve a palavra isomorfismo em contextos complicadíssimos. Né? E a gente fica tremendo de medo. Né?
eu falar gente, é a gente mesmo, eu também. Né? Mas lembrem dessa aula, né? E vocês vão ver que o isomorfismo está muito aquém de todas as estruturas complicadas que eventualmente vocês venham a ler num certo texto. Ele está lá embaixo, certo? Então, beleza. Quando eu tenho dois espaços entre os quais existe um isomorfismo, os dois espaços são ditos isomorfos. Né? Eu denoto isso assim. Se existe um isomorfismo entre x e y. Ok? Legal. Então nós estamos aqui numa situação para onde a gente não tem para onde ir, né? Porque está tudo tão básico, que você não tem nada o que fazer. Né? Então, a gente começa a colocar estruturas aqui, né? E lidar com as consequências dessas estruturas. Né? A primeira estrutura que a gente vai definir aqui, né, vai ser a estrutura de grupo. Olha o samba do crioulo doido, certo? Começamos lá com o homomorfismo em grupo. Né? Daqui a pouco a gente vai misturar uma coisa com a outra. Homomorfismo, grupo e isomorfismo. Essas coisas todas. Né? Então, se eu tenho um grupo, né, vamos chamar esse grupo de G, né, por falta de imaginação, né? Um grupo vai ser um espaço com uma lei de composição, para começar. Né? Vamos chamar essa lei de composição de pontinho. Pontinho dele, tá certo? Ele é um espaço com uma lei de composição, mas agora a lei de composição nesse espaço não é uma lei de composição tão geral quanto a gente considerou até agora. Ela tem que satisfazer 3 requisitos básicos. Quando eu falo em lei de composição, já está implícito que a composição desses dois caras é um elemento do G, tá certo? Da maneira como definir lei de composição, isso está implícito. Agora, essa lei de composição tem que se dar, ela tem que estar instituída no seu conjunto G, sujeita a 3 requisitos. Os 3 requisitos são os seguintes. Né? Vai existir, né, um elemento que eu vou chamar de E, tá certo? Existe esse elemento E, tal que isso aqui acontece, né? É pontinho A, seja lá quem for o A, é igual a A, pontinho E, é igual a A. Certo? Compreensivelmente, nós chamamos esse E de identidade. Né? Então, entre todos os elementos do grupo G, tem que existir um elemento, né, que é isso aí, que é a identidade. Né? Faz esse serviço. Se eu tiver um A, escolho um A lá, aleatoriamente, tem que existir um outro cara que eu chamo de A-1, isso eu chamo, certo? Eu vou chamar de A', né? Ou ativo, sei lá, esse é problema meu. Né? Estou chamando de A-1 porque isso me lembra uma coisa simples, né? Lá na frente. Mas, de maneira nenhuma, a gente pode imaginar algo como 1 sobre A. Tá certo? Isso é um caso particular. Em geral, o A-1 é um cara, né, que não se relaciona algebricamente com o A dessa maneira. Então, dado um A, qualquer pode escolher, vai existir um A-1, tal que A pontinho A-1 é a mesma coisa que A-1 pontinho A, é esse é aquele L. Certo? Terceiro, né? Essa lei de composição que caracteriza o que eu chamo de um grupo, tá certo? É sim associativo. Tem que ser. Né? Ou seja, se eu fizer essa lei de composição primeiro
A composto com B e depois o resultado composto com C, isso tem sempre que me dar a mesma coisa que eu obteria se eu primeiro fizesse B composto com C e em seguida fizesse A composto com B com o resultado. Certo? Se eu tiver esses três requisitos, né, estabelecidos dentro de um sistema, eu tenho um grupo. Certo? Só para eu me certificar que eu não preciso dar nenhum exemplo, quem não conhece nenhum exemplo de grupo? Se ninguém levantar a mão, aí eu não dou nenhum exemplo. Todo mundo conhece, então, algum exemplo de grupo, né? Um bom exemplo de grupo, né? Um grupo muito importante na física, é o grupo de rotações, né? Por exemplo. Tem outros grupos interessantes, o grupo de translações, né, espaciais, o grupo de translações temporais, o grupo de Lorentz, né? E a gente está falando de grupos contínuos, né? Mas se eu for um experimental, também não escapo dos grupos, né? Fala. É um anel. O anel tem algumas coisas da definição de grupo relaxadas, que eu não me lembro agora, faz sim. Tem operação mais. A mais? É mais restrito. O anel tem duas operações. Ele é um grupo com duas operações. Certo. Mas aí tem você... esses outros requisitos. Não, aí você relaciona as duas operações por distributividade. Porque eu achava que o anel era uma coisa mais geral do que um grupo. Mais restrito. Mas existe outro anel também, que são os anéis que o pessoal usa para a teoria de conjunto, né? Sigma álgebra, o sigma anel, que aí as operações deixam de ser composições, passam a ser uniões e interseções numeráveis. Certo. Bom, respondo. Então, Tiago, o fato de dois elementos do grupo composto darem um terceiro também no grupo não entra aí? Como não entra porque eu defini lei de composição dessa maneira. Né? Eu disse que uma lei de composição pega dois elementos do conjunto e te leva no terceiro do mesmo conjunto. já está incluído. Certo? Poderia acontecer na minha lei de composição me levar em um conjunto externo qualquer, mas não foi assim que eu defini. Então, isso é um grupo, né, em geral, né, e dado que eu tenho um grupo, eu posso ter subestruturas dentro do grupo, tá certo? Eu chamo de subgrupos, né? Vamos chamar aqui de subgrupos. Né? Para você ter um subgrupo, você tem que ter os elementos do subconjunto, né? Vamos supor que eu tenho H contido em G, subconjunto de G. Né? Todo elemento desse subconjunto, né, composto com outro elemento do subconjunto, tem que dar um cara dentro do subconjunto. Tá certo? A identidade inversa tem que estar lá dentro, tipicamente. E é claro que, como ele é um subconjunto do grupo grande, ele já satisfaz a condição da associatividade, porque essa condição está satisfeita para qualquer elemento do G. Né? Então, se você tiver um subconjunto do grupo G satisfazendo esses requisitos, né? A identidade está dentro dele, né? As inversas de cada elemento dele também estão dentro dele, certo? Composição de dois elementos dentro dele caem dentro dele, você tem um subgrupo. Né? Quando eu considero, agora a gente começa a fazer ligações, né? Quando eu considero um homomorfismo, tá certo? Entre grupos, né? Vamos pensar aqui num cara, é o seguinte, um F de G1 e G2, G1 é um grupo, G2 é outro grupo, né? Esse é um homomorfismo entre grupos. Né? Eu considero um
homomorfismo entre grupos, eu tenho dois subgrupos, né, importantes que aparecem imediatamente. Tá certo? O primeiro deles, né, é o que eu chamo de núcleo de F. A gente denota esse núcleo de F por essa notação Ker, que vem de kernel, provavelmente uma palavra alemã, mas eu não sei. Alguém me ajude se souber. Né? Kernel de F é definido da seguinte maneira. Né? É o conjunto dos Gs pertencentes ao G1, a esse cara que está aqui, tá? Tais que F de G igual a E barra, que é a identidade do G2. Tá certo? Tá claro isso? Todo mundo de G1 que, sob a ação do F, for levado na identidade de G2, pertence ao núcleo. Então, esse núcleo, né, é um subconjunto do G1, que nós podemos mostrar, vamos mostrar que é um subgrupo. Certo? O outro subconjunto importante que aparece é a imagem de F, tá certo? Você denota por isso o símbolo aqui, imagem de F, tá certo? Isso é todos os caras de G2, tá certo? Todos os elementos de G2 que são, vamos chamar de G barra, né? Estou usando uma barra aqui, né? F de algum G pertencente a G1. Tá certo? Claro, se a sua aplicação F não for sobrejetiva, pode ser que tenha gente de G2 que não está na imagem do F. Né? Se a sua aplicação for sobrejetiva, então a imagem de F é o próprio G2. Tá certo? Todo mundo de G2 vai ser F de alguma coisa. Né? Então, núcleo e imagem. Vamos ver que esses caras aqui são subgrupos. Tá certo? Suponha que você tem G1 e G2 pertencentes ao núcleo de F. Tá certo? A pergunta, então, para começar, é se G1 composto por G2, né, pertence ao núcleo de F. Né? Nós vamos abreviar agora essa lei de composição, a gente vai parar de botar esse pontinho. Tá certo? Agora em diante. Estamos combinados assim? Aí fica todo, esse pontinho fica subentendido aí. Então, eu vou, ao invés de escrever G1 pontinho G2, eu vou escrever G1 G2. Por isso simplesmente. Então, eu me pergunto o que dá F de G1 G2. Né? E se isso aí der a identidade do G2, ou E barra, isso é sinal que G1 G2 também pertence ao núcleo. Tá certo? Mas F de G1 G2, né, é F de G1 vezes F de G2. Esse cara pertence ao núcleo, então isso aqui é E barra. Esse também pertence ao núcleo, esse cara é E barra. E barra vezes E barra é o próprio E barra. Né? Então, pelo menos o núcleo é fechado, né, perante essa operação, né, essa lei de composição. Dois elementos no núcleo compostos dão um elemento do núcleo. Certo? Bom, o que mais? A gente precisa mostrar que a identidade, né, pertence ao núcleo. Né? Então vamos pegar aqui um cara que seja um elemento genérico do núcleo.
G pertencente a núcleo de F, que é pertencente a G1, identidade de G1. Né? Então, você vai ter que E barra pode ser escrito como F de G, é isso? E o nosso próprio G, ele pode ser escrito como F de GF. É isso? Mas como esse cara é um homomorfismo, né, isso é o F de G vezes o F de F. E o F de G é o próprio E barra, não é isso? Vamos estudar E barra F de E, que é o F de E, porque E barra é a identidade do G2. Né? Portanto, a identidade pertence ao núcleo. F da identidade é o E barra, que é a identidade do G2. Tá certo? Estamos quase lá, né? Falta mostrar agora que a inversa de um elemento do núcleo também é um elemento do núcleo. Certo? Bom, o E barra, ele pode ser, eu acabei de mostrar que ele pode ser obtido como F de E, e o E, por sua vez, pode ser obtido como F de G, G menos 1, né? O F de G, G menos 1, é o F de G, F de G menos 1, né? O F de G é E barra vezes F de G menos 1 é F de G menos 1, então isso aqui é F de G menos 1. Portanto, se G pertence ao núcleo, F de G menos 1 da E barra, G menos 1 também pertence ao núcleo. Certo? A associatividade é absolutamente direta, né? E ela decorre da associatividade no G1. Ele é um subconjunto, aí como a gente disse, né? Provar a associatividade não é necessário porque toda composição de elementos do grupo, em geral, já satisfaz a associatividade. Certo? Então, isso aqui mostra que o núcleo de F, né, é um grupo, é um subgrupo, perdão. Né? Um subgrupo do grupo original G1. Né? Vamos ver a imagem agora, né? Então, mais uma vez, eu peço que G barra 1 e G barra 2 pertençam à imagem de F. E eu gostaria de saber se o produto G barra 1 vezes G barra 2, né, é também um elemento da imagem de F. Né? Bom, se o G barra 1 e o G barra 2 pertencem à imagem, isso significa que o G barra 1 é F de um certo G1, né? E que o G barra 2 é o F de algum G2. Certo? Então, se eu fizer o produto G barra 1 e G barra 2, isso é F de G1 vezes o F de G2. E aí eu uso a minha propriedade que define o meu homomorfismo ao contrário. Né? F de G1 vezes F de G2 é o F de G1 G2. Né? Resultado, se G barra 1 e G barra 2 pertencem à imagem, o produto G barra 1 e G barra 2 também pertence à imagem. Né? Então, a imagem pelo menos fechada pela lei de composição do grupo. Certo? Bom, a identidade, a gente mostra que pertence, né, à imagem de uma maneira bem safada. Né? É a única coisa que eu posso falar sobre essa maneira de fazer a conta. Né? O F de E é o F de E vezes E. E o F de E vezes E é o F de E vezes o F de E.
Tá certo? Bom, f de E é um elemento do G2. Então existe f de E a menos 1. Eu posso multiplicar dos dois lados agora essa equação por f de E a menos 1. Né? Se eu multiplicar esse lado por f de E a menos 1, eu vou obter E barra. Se eu multiplicar o outro lado por f de E a menos 1, eu vou obter f de E. Portanto, o E barra é, pelo menos, né, a imagem do E. Tá certo? Pelo menos eu digo, porque pode ser que você tenha um núcleo. Se você tem um núcleo, aí tem mais gente que vai no E barra, não é só o E. Né? Mas isso aqui é o suficiente para a gente observar que o E barra pertence à imagem. A identidade em G2 pertence à imagem. Tá certo? Bom, resta mostrar que a inversa também pertence à imagem. Né? Então, para isso eu uso um outro truque, que é esse aqui. Né? O f de g de E menos 1 é o f de E, e o f de E é o próprio E barra. Tá certo? Mas isso vira o f de g vezes o f de g menos 1. Certo? Se eu multiplicar pela inversa desse cara dos dois lados, né, eu vou obter o seguinte, que o f de g a menos 1 é igual ao f de g menos 1. Certo? E barra é o unitário do grupo G2? É a identidade do grupo G2. Identidade do grupo G2. É. Exatamente. Bom, isso está me dizendo que se um certo elemento, né, está lá na imagem, tá certo? Ele é um f de g, ele está lá na imagem, o inverso dele, f de g menos 1, também está lá na imagem. Ele é o f desse elemento aqui, g menos 1. Tá certo? Então, a identidade está na imagem, a inversa de qualquer elemento da imagem está na imagem e, é claro, que como ele é um subconjunto do grupo, né, a lei de composição é associativa. Então ele é um subgrupo. Né? Então a imagem de F também é um subgrupo por conta disso. Certo? Então esses dois são subgrupos óbvios. Tá certo? Se você tiver dois grupos e um homomorfismo entre esses dois grupos. Vamos anotar isso aqui, deixar num canto da cabeça, daqui a pouco a gente vai usar isso de novo. Certo? Tem mais um conceito que é importante aqui, que é o conceito de subgrupo normal. Mas esse não é um subgrupo óbvio. Né? E nem está condicionado a você ter um homomorfismo entre grupos. Tá? Então, você tem um subgrupo normal de G, vamos chamar ele de H, né? Se acontecer o seguinte, né? Se para todo H pertencente ao H, né? A conjugação, aqui eu estou definindo essa palavra, tá? Isso aqui é a conjugação do elemento H por um elemento G arbitrário do grupo. Tá certo?
se a conjugação do H por um G para qualquer G pertencente ao G, né? A frase está ruim. Né? Isso aqui pertencer ao H, agora sim, para qualquer G pertencente a G. Certo? Se você fizer essa operação estranha, né? Pega o H, multiplica por G à esquerda, e por G menos 1 à direita. Né? Então, o que você fez aí é o que eu defini como uma conjugação. Deixa eu anotar aqui. Se você conjugar o H com um G arbitrário pertencente ao G, né, você continua obtendo um elemento de H. Quando isso é verdade, você diz que seu H é um subgrupo normal. Então veja bem, seu H primeiro tem que ser um subgrupo. Para começar. Segundo, ele tem que satisfazer essa propriedade aqui. A conjugação por qualquer elemento G do grupo G tem que ser um elemento do H. Certo? Mais uma vez, como se ele estivesse fazendo um bolo, né? Separa, reserva, certo? Reserva, vamos usar daqui a pouco, né? Essa história aí. Uma coisa realmente importante é essa aqui, ó. Núcleo de F, você tem um homomorfismo entre grupos. Você tem G1, tem G2, são dois grupos. Você tem F, um homomorfismo entre grupos, né? O núcleo de F é um subgrupo normal. Tá? Então vamos colocar isso assim como um exemplo. Tá certo? Núcleo de F é um subgrupo normal G1. Certo? Vou mostrar isso então, né? Suponha que você tem um G pertencente ao núcleo de F. Certo? Então, a pergunta é o seguinte: você tem, vamos lá, tem um H pertencente ao núcleo de F. A pergunta é: será que GH-G-1 pertence ao núcleo de F para qualquer G pertencente a G1? Né? Então, a gente calcula o F desse cara. Se sua ideia é barra, ele pertence ao núcleo de F. Né? GH-G-1. Certo? A minha pergunta é saber se o H é um subgrupo normal, se o núcleo de F é um subgrupo normal, é calcular esse F e verificar se der barra. Se der barra, significa que esse objeto aqui pertence ao núcleo de F. Certo? Mas isso aqui é um homomorfismo, né? Maravilha das maravilhas. Não é isso? H pertence ao núcleo. Né? Então, F de H é E barra. Então, F de G vezes E barra vezes F de G menos 1 é F de G menos 1. Certo? E isso, por sua vez, é o F de G menos 1. Isso é a identidade. F da identidade é o E barra. Né? Portanto, esse cara aqui pertence ao núcleo de F. Tá certo? Então, se você conjugar um elemento do núcleo por um elemento G arbitrário do seu grupo G1, né, você obtém outro elemento do núcleo. Significa o quê? O núcleo é um subgrupo normal. Tá? Reserva mais essa também. A gente vai usar essa. Tá?
Beleza. Então, como antecipado, né? Corta, muda de assunto. Certo? Corta e muda de assunto. Só que é uma mudança de assunto que daqui a pouco pega esse assunto de novo. Certo? Então, corta, mas guarda no fundo da memória. Né? E nós vamos agora falar sobre espaços quocientes. Certo? Falar sobre espaços quocientes. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar e fazer uma relação entre esses espaços quocientes e essas coisas que a gente acabou de ver, da teoria de grupos. Né? Então, antes da gente chegar nos espaços quocientes, a gente precisa do conceito de uma relação. Tá certo? Uma relação. Eu posso ter uma relação R num certo conjunto X, certo? Isso daqui é um subconjunto, tá certo? Vou escrever explicitamente subconjunto. Melhor dizer assim, né? De X cartesiano X. Certo? Claro, uma relação é sempre uma coisa a dois, né? Hoje em dia tem relação a 3, a 4. A relação em geral era, pelo menos classicamente, uma coisa a 2. Né? Então você precisa de X cartesiano X. 2 caras de X. Você está pensando em 2 caras de X. Quando você fala num subconjunto de X cartesiano X, você está fazendo uma escolha dos caras que estão nessa relação. Tá certo? Isso a relação é um subconjunto. Então tem os caras que estão dentro, tem os caras que estão fora. Né? Quem está dentro está relacionado através da relação R. Quem está fora não está relacionado. Está claro isso? Então, subconjunto de X cartesiano X. Essa definição, né, ampla demais, né, deixa qualquer um inseguro. Né? Então, é melhor dar um exemplo. Por exemplo, você pode ter essa relação aqui especificamente, o conjunto dos pares ordenados AB com A e B pertencentes, por exemplo, aos reais, tá certo? Onde você tenha A menor que B. Isso é uma relação, tá certo? Você pode simplificar as coisas e falar a relação entre A e B é A menor que B. Tem os caras que participam da relação com seus pares ordenados, onde A é efetivamente menor que B. Tem os caras que não participam. Quem participa está relacionado pela relação R. Quem não participa não está. Está claro? Nada demais. Tá certo? Isso é uma relação em geral, e você tem uma relação, um tipo de relação específica que é chamada de relação de equivalência. A relação de equivalência é uma relação, portanto, né? Mas, aí tem sempre mais, né? Ela satisfaz 3 requisitos. Né? O primeiro requisito é que A pertence à relação, certo? Ou seja, A sempre se relaciona com A. Então você vê que aqui já era. Isso aqui não é uma relação de equivalência. Porque aqui eu tenho um estritamente menor. Certo? Ok? O outro requisito é o seguinte: se né, AB pertence a R, então DA pertence a R. É outro caso onde esse cara daqui fura de novo. Né? Aqui, se AB pertence a R, DA não pertence a R. Né? Numa relação de equivalência, isso aqui tem que acontecer. Né? E o terceiro requisito vai ser o seguinte: se AB pertence a R e BC pertence a R,
então AC pertence a R. Tá certo? Essa primeira propriedade é chamada de identidade, essa de simetria e essa de transitividade. Tá certo? Por razões óbvias. Tá certo? Quando você diz que um certo par, né, AB pertence a R, você pode substituir essa frase, isso costuma ser feito, né, por A é equivalente a B. Tá certo? Professor, isso está me lembrando é indução. Tipo A implica em B, então B implica em A. Não sei se é mais. Desculpa, não falei a palavra certa. Se A implica em B, não necessariamente B implica em A. Não sei a palavra certa, mas está parecendo algo assim, entendeu? Isso que é equivalência? Não. Eu estou pegando uma coisa restringindo. Isso você tem que testar caso a caso, né? Você pode encontrar coisas que são relações de equivalência e outras que não são, por aí, dentro de relações que você estabelece, né, dentro de um certo conjunto. Quer dizer, uma relação num conjunto é um critério que você tem para agrupar elementos do conjunto, tá certo? Uma relação em geral, não necessariamente relação de equivalência. Uma relação de equivalência, né, é um critério, na verdade, para você dividir esse conjunto pelas coisas que você considera irrelevantes. Vamos dizer assim. Né? Isso é o que a gente faz na vida, né? Cá entre nós. Né? Né? E quando você fala eleitores da Dilma, né, ou eleitores do Aécio, vamos ser democráticos, né, você não está considerando toda a gama de variantes, né, que existe de um ser humano para outro, das razões que o cara teve para fazer isso, fazer aquilo, etc, etc. Não, você está cortando tudo, jogando tudo para o lado e falando assim, votou na Dilma, está na mesma classe de equivalência. Votou no Aécio, está na mesma classe de equivalência. Tá certo? Você faz isso o tempo todo, a gente faz isso, a gente pensa assim. Né? Agora, os matemáticos pegaram e formalizaram essa forma de pensar. Né? Essa é que é o ganho, né, vamos dizer, com isso. E isso vai longe, como vocês vão ver. Né? É muito, muito longe. Né? Professor, desculpa, a linear está esquisito. O senhor disse que PH e A pertence a R, mas em cima o senhor definiu que R tem que ser A menos A. Não, peraí. Isso é a relação de equivalência. A relação de equivalência é um tipo específico de relação. Aqui é uma relação em geral. Mas esse par ordenado A, ele não pertence a R. Ele Não, é A não menos A. nesse exemplo. Isso aqui é um exemplo. Tá. Certo? O senhor tinha definido. Não. Tem que ser assim. Não. Isso aqui é um exemplo. É que eu falei, mas não escrevi. Então, esse aqui é um exemplo. Um exemplo de uma relação. Mas eu, inclusive, usei esse exemplo aqui 2 vezes, né? Para mostrar que essa relação não é uma relação de equivalência. Certo? Há relações que não são relações de equivalência. Tá ótimo. Tá certo? Para ser uma relação de equivalência, o AA tem que pertencer ao R. Né? Então, quando você diz isso, que você tem uma relação de equivalência dentro do seu conjunto, você substitui AB pertence a R, a relação de equivalência, você substitui por essa frase aqui, indicada por esse símbolo. A é equivalente a B. Tá certo? A é equivalente a B. Então você pode refrasear aquelas 3 propriedades que estão ali da seguinte maneira, né? O A é equivalente a A, se A é equivalente a B, então B é equivalente a A, e se A é equivalente a B e B é
equivalente a C, então A é equivalente a C. Certo? Ok? Então, quando a gente fala fulano é equivalente a Beltrano, né, eu estou separando dentro do meu conjunto, implicitamente, todo mundo que faz parte da relação. Tá certo? Maravilha. Portanto, quando eu estabeleço dentro de um certo conjunto X, olha que eu estou falando conjunto, não estou falando grupo, não estou falando nada com mais estrutura não. Conjunto. Num conjunto X, se eu estabeleço uma relação de equivalência, eu posso agora particionar o meu conjunto X em subconjuntos que eu chamo de classes de equivalência. Tá certo? Então, por exemplo, tem aqui o meu conjunto X. Aqui eu tenho um elemento A. Né? Aqui eu tenho um elemento A', e suponho que A e A' são equivalentes entre si. Tá certo? E eu tenho A2', A3', que são também equivalentes entre si. Olha só, vamos supor que eu tenha estabelecido que o A3' é equivalente ao A2'. Bom, então o A3' é equivalente ao A'. Por quê? Porque o A2' é equivalente ao A'. Se o A3' é equivalente ao A2', se o A2' é equivalente ao A', esse cara aqui me diz que o A3' é equivalente ao A'. Mas se o A3' é equivalente ao A', o A3' é equivalente ao A. Por quê? Porque A3' é equivalente a A' é equivalente ao A. E assim por diante. Então eu tenho todo um subconjunto do X, tá certo? De caras que são equivalentes entre si. Agora, suponha que eu tenho outro conjunto, subconjunto aqui, onde eu tenho B, D', B2', assim por diante, B3', né? Cada um desses é equivalente ao outro. Basta eu provar que esse é equivalente a esse, que esse é equivalente a esse e que esse é equivalente a esse. Eu não preciso mais provar que esse é equivalente a esse, que esse é equivalente a esse. Eu não preciso voltar e fazer todas as combinações. Se eu provar uma linha passando por todos os caras do conjunto, provei que todo mundo é equivalente a todo mundo. Todo mundo concorda com isso? Então, isso daqui é um subconjunto disjunto desse cara que está aqui, se ninguém daqui for equivalente a ninguém daqui. Vocês concordam? É disjunto. Agora vamos supor que esse último cara, esse penúltimo cara, B2', é equivalente ao A. Aí, fudeu, né? Todo mundo é equivalente ao A, né? Por causa da transitividade. Tá certo? Então, ou os caras estão numa classe de equivalência disjunta, ou estão na mesma classe de equivalência. Das duas, uma. Então, quando você tem uma relação de equivalência, você particiona o seu espaço em subconjuntos. Cada subconjunto desses é chamado de classe de equivalência. Tá certo? Então, esse cara aqui é a classe de equivalência do elemento A. É composto, esse subconjunto é composto de todos os elementos que são equivalentes ao A. Essa é a classe de equivalência do elemento D, etc, etc. Né? Eu vou denotar a classe de equivalência do elemento A por isso aqui. Tá certo? Então isso daqui é um subconjunto do conjunto original. Tá claro isso? Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Todos esses subconjuntos são disjuntos, né, entre si. Disjuntos.
né? Eu posso indicar esse subconjunto aqui com esse símbolo, ou posso indicar esse subconjunto com esse símbolo. Tanto faz. Estou dizendo, todos os elementos são equivalentes à linha. É a mesma identificação do subconjunto, né? Todos os caras que são equivalentes a B2 linhas. Todos os caras que são equivalentes a C3 linhas. Todos os caras que são equivalentes, por exemplo, a D linhas.